Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Deus nos deu, através de Jesus, né? Na verdade, Jesus, nos deu especificamente uma missão. E essa missão é pregar o evangelho, falar sobre ele. Não é falar sobre ele só para um aqui e outro ali, é para falar sobre ele para todo mundo. Todo mundo precisa ouvir sobre o evangelho de Jesus. Esse aqui vai ter uma ajudinha, tá? Certo. Jesus, ele mesmo falou: espalha para todo mundo, para todo mundo. Mas como que eu vou falar? Como que eu vou pregar o evangelho se eu não conheço? Se eu não conheço a palavra. Até porque, o evangelho não é só o Novo Testamento onde fala que Jesus deu a vida, porque isso é importante. A gente tem que falar para todo mundo que Jesus deu a vida para nos salvar. Mas o evangelho é a Bíblia toda. É tudo. É tudo. Desde Gênesis a Apocalipse, é tudo. Nós temos que falar sobre tudo. Deus falou com o teu povo desde o início da criação. E ele inspirou pessoas a escreverem a vontade dele. Não só escrever a vontade dele, mas escrever os acontecimentos, as histórias que aconteceram, como que aconteceram, como que ele agiu. E às vezes a gente fica preocupado, com as coisas das nossas vidas, os problemas, pedindo para Deus uma solução. Deus, fala comigo. Deus, faz isso por mim. Só que a gente não procura ouvir ele. E ele sabia que a gente precisaria. Tanto é que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Jesus disse. E como que eu vou pregar essa palavra para o meu vizinho, para o meu colega, sem eu conhecer? Como que eu vou pregar essa palavra para mim mesmo? Para mim mesmo, sem eu conhecer essa palavra? Tanto é que na própria palavra fala da importância que a gente tem que conhecer a palavra. E não só conhecer, como também praticar. Em Tiago 1, nos versículos 22, 23 e 24, fala sobre isso. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Eu creio que aqui, nesse pedacinho aqui, eu entendo que é importante a gente ir na igreja, a gente vai na igreja, a gente escuta o pastor pregar, a gente escuta a ministração do grupo de louvor, a gente vê vídeos na internet, vê passagens no Instagram, aquelas mensagenzinhas pequenas escritas no Instagram e tal. Mas Deus usa sim, eu creio que Deus usa sim qualquer pessoa e qualquer coisa, inclusive para falar conosco. Deus usa o que Ele quiser para falar com a gente. Mas a principal voz dele mesmo, que o Espírito Santo usa para falar conosco, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Tudo que ele quer falar com a gente está aqui. Mas não é baseado apenas em um versículo vago, uma palavrinha vaga.
Sim, o Espírito Santo usa, sim, aquele versículo específico para falar com você. Mas ele quer da gente que a gente conheça a história, que a gente conheça o que ele fez com o povo dele. Todos os detalhes, que a gente tem interesse em procurar esses detalhes. E ele fala aqui, igual no versículo 12 de Tiago, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Ou seja, ele sabia que teriam, inclusive ele avisou que teriam falsos profetas, e avisou pra gente não só ouvir, para não ser enganado. Por isso que há essa importância de conhecer. E sabendo, conhecendo, eu mesma, folheando e lendo a Bíblia, o Espírito Santo fala comigo, através daquela leitura, daquele pequeno momento que eu tirei para ler a Bíblia. Então, é importante a gente fazer essa leitura. Em 2 Timóteo, no capítulo 3 de Timóteo, os versículos 14 em diante, fala assim com a gente, ó. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, é importante que a gente conheça a palavra de Deus, que a gente estude, que a gente mergulhe nessa palavra, que a gente tenha interesse em querer ler e estudar. E eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. É a rotina do dia, é preocupação com casa, é preocupação com família, é preocupação com serviços da casa para fazer. E também, Satanás não quer saber, não quer deixar a gente ler. E a gente abre brecha para isso. E não é fácil. Eu mesma, todas as vezes que eu vou pegar a Bíblia para ler, gente, me dá um sono, me dá uma abrição de boca, meu olho lacrimeja e eu não consigo continuar. Mas Jesus nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos guiar. E uma coisa que eu aprendi vendo, por experiência, vendo a minha mãe, era o dia inteiro com a Bíblia na mão. O dia inteiro. Ela pegava o celular, jogava, tinha as coisas que ela fazia, que ela também passou por essa fase. Mas logo ela já largava o telefone e estava ali com a Bíblia. Do nada ela catava a Bíblia e começava a ler. E ela sempre estava ali em oração, pedindo para o Espírito Santo dar discernimento. E então uma coisa que eu aprendi com ela é, sempre que for ler a palavra, ora. Fala com o Espírito Santo primeiro. Fala, Senhor, agora eu vou pegar a tua palavra para ler. Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo. Me dê discernimento, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos e a minha boca para que eu consiga entender o que o Senhor quer falar comigo através desse texto, dessa palavra, deste versículo. Mas além de você ler um versículo ou algo assim, Senhor, me dê ânimo para ler sua Bíblia de capa a capa. Gente, eu não li a Bíblia ainda de capa a capa. Isso aí, Davi, eu não consegui ainda. Mas eu tô tentando. Eu tô buscando. E a gente tem tanta facilidade no país que a gente mora ainda para isso.
É muito fácil pra gente fazer isso. E mesmo assim, a gente não faz. Opa! Tive que pausar aqui um pouquinho. Quer um exemplo? Além da própria palavra escrita no livro, nós temos aplicativos de Bíblia, diversos aplicativos para você ler a Bíblia pelo celular. Nós temos a Bíblia falada, tanto em aplicativos também, mas no YouTube tem um livro inteiro de diversas versões em áudio no YouTube. Nós temos no Spotify e entre outros aplicativos disponíveis para a gente poder ouvir e não só ler. A gente poder ouvir. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, enquanto eu tô ali lavando louça, limpando a casa, inclusive o Davi gosta também, a Brenda também gosta aqui em casa, é de... Acordei atarefado, porque várias vezes eu peco muito por isso, eu já levanto da cama sem fazer oração, porque a primeira coisa que eu penso é, nossa, eu tenho que arrumar o café da manhã, tenho que picar as frutas do Davi, tenho que separar, pegar a roupa do varal que vai estar chuviscando, e aí a gente já levanta correndo e já esquece do momento com Deus. E aí eu paro, falo, nossa, já são 10 horas da manhã e até agora eu não li a Bíblia. Até agora eu não fiz isso. E aí a gente se perde no serviço da casa. E aí eu tô aqui. Eu falo, não, peraí. Aí eu coloco, né, no celular mesmo, ou até na televisão. Eu coloco aqui em casa o áudio da Bíblia. Pra enquanto eu tô ali fazendo meu almoço, tô ouvindo. A Bíblia mesmo em si. Eu gosto de ouvir louvores, eu gosto de ver pregações, mas às vezes eu até me perco escutando, mas eu coloco, porque o meu foco é tentar ouvir a Bíblia inteira, parar para ler. O ano passado eu tentei, sabe, fazer aquela leitura anual, tem um cronograma, imprimi o cronograma no papel e tal. Chegou no meio do ano eu já não consegui mais continuar, mas eu tentei. E eu tô tentando. O importante é tentar. É tentar. A gente tem disciplina para tanta coisa. A gente tem disciplina para fazer o almoço no horário certinho, todos os dias. Tem disciplina para ver o jornal na televisão. A gente pega um filme para assistir e assiste até o final. E por que a Bíblia a gente não consegue? Eu tô falando isso, gente, mas eu tô desabafando aqui também. Eu não consigo. A importância da gente ler a palavra não é só para pegar o livro, porque a gente tem muitos livros que eu já li de capa a capa e a Bíblia eu não consigo. Mas há uma luta espiritual muito grande para que o povo não conheça a palavra, para que não conheça a verdade. E daí que vem os falsos profetas e nos enganam. E aí eu fico, isso daí não tá certo, isso não tá na Bíblia. Espera aí que eu vou pesquisar. A nossa igreja, ela preza muito por isso, para você não ficar só pela palavra lá. Por isso que o mensageiro fala para você, abra a tua Bíblia, confere aí comigo se eu tô falando certo. Coloca lá no telão, mas veja assim, abre a tua Bíblia. Uma coisa que eu vejo muito hoje é as pessoas não estão querendo carregar nenhum livro mais. Tá no celular, no aplicativo. A Brenda mesmo aqui em casa, Brenda, vai levar sua Bíblia. Não, mãe, tem o meu celular, a Bíblia tá no meu celular. Gente, onde a gente vai chegar com isso? A gente tem tanta liberdade na mão ainda, né? Porque vai ficar difícil. E aí eu fico pensando comigo, quando ficar difícil a gente não poder ter mais esse papel aqui na mão, será que ela tá guardada no meu coração? Eu penso nisso, sabe? O Espírito Santo vem tocando demais no meu coração com relação a isso.
nós estamos focadas no Ministério de Mulheres, no chá de mulheres. E um dos nossos principais propósitos deste ano, na nossa primeira reunião, foi... Porque a igreja está com um projeto, né? A igreja do Aero-Rancho, um projeto social para pregar o evangelho para mais pessoas e utilizar aquele espaço da igreja para poder salvar vidas, né? Porque o foco aqui é almas, ganhar almas para Deus, para Jesus. Aí a gente... Nossa preocupação maior foi: como a gente vai receber essas pessoas se a gente mesmo não conhece a palavra? Se a gente não conhece o conteúdo mesmo do livro, como que eu vou falar de algo que eu não conheço? Que eu só sei do que eu ouvi das pessoas falarem. E aí a gente teve a ideia dos estudos bíblicos durante o mês, com o tema específico daquele livro, para a gente poder estudar. E quando a gente se encontrar no encontro de mulheres, no chá de mulheres, a gente poder conversar sobre aquele livro, a gente poder falar sobre as maravilhas que Deus fez naquela passagem da Bíblia. Porque não é simplesmente um versículo, é uma história. É Deus contando pra gente as maravilhas que Ele fez naquele tempo. E o Espírito Santo utiliza isso para comparar com o dia de hoje, para nos mostrar que a gente não está sozinho, que Deus está com a gente. Aí, uma das coisas que eu senti muito, que não me machucou, mas que o Espírito Santo me tocou muito no chá que a gente fez, é que algumas pessoas não foram porque não estudaram. E o nosso propósito não é esse, meninas. O nosso propósito é incentivar vocês à leitura da palavra. Nós queremos incentivar vocês a lerem a Bíblia. É isso aí, Davi. A ler a Bíblia. E também mandar para vocês, para ficar fácil de vocês terem essa leitura. Mas o principal propósito é incentivar vocês a tirarem um tempinho na casa de vocês, onde vocês estiverem, pegar a Bíblia ali, você e Deus, e você orar e falar com o Espírito Santo, falar: Espírito Santo, fala comigo, o que o Senhor quer falar comigo neste exato momento. Pegar a Bíblia e deixar o Espírito Santo falar com você através da palavra. O Espírito Santo usa os louvores, usa as pessoas para falar com a gente, os animais, as situações, os acontecimentos. Mas a principal forma, o principal caminho de comunicação que Ele tem conosco, que Ele deixou pra gente, que Ele inspirou pessoas a escreverem, porque Ele sabia que a gente ia precisar, é a palavra dele, é a Bíblia. A gente fala a palavra, né? Mas é isso aqui, é o livro. Tá tudo aqui, tudo que a gente precisa tá aqui. Todas as orientações que a gente precisa. E conhecer é fundamental. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês com esse vídeo, com essa reflexão. A gente precisa se preparar. A gente precisa estar pronto para o Espírito Santo nos tocar, para o Espírito Santo nos usar, porque eu não sei se vocês perceberam, mas todas as pregações, as últimas pregações dos últimos meses, todas falam sobre deixar Deus, deixar o Espírito Santo nos usar. É isso que o Espírito Santo está falando com a gente. Porque Ele tem um propósito para essa igreja, Ele tem um propósito para esse povo, Ele tem um propósito para essas mulheres, para nós. E o principal propósito é esse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus está às portas e Ele está batendo.
Ele está batendo, Ele está nos avisando, Ele está perto de voltar. E Ele vai voltar. E o que eu fiz para salvar vidas? Mas não tem como eu salvar vidas sem eu me preparar primeiro. Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso incentivar que outras pessoas conheçam. Nós precisamos ter mais interesse em ler a Bíblia. E esse momento que a gente tem ali juntas no chá de mulheres, para adoração, para a gente orar, para clamar o nome de Deus, também é um momento de conhecer mais dessa palavra. Não adianta eu só querer para mim, eu quero. E não dá também. O Espírito Santo está pedindo. Ele está pedindo mais da gente. Mais tempo. Mais disciplina. Ele está pedindo mais intimidade com a gente. E ele está incomodando a gente para isso. Ele está incomodando a gente para isso. Sterling, seja mais íntimo. Sterling, busque mais. Ore mais. Mas, primeiro, leia mais. Ouça mais. Para que eu possa te usar. Para que através de você eu possa convencer mais pessoas a aceitar a cruz de Cristo. E é isso, meninas. O tema desse mês, conforme o outro vídeo que a gente já falou, é a recompensa da fidelidade. Não só a fidelidade nossa com Deus, mas também a fidelidade umas com as outras. Com esse incentivo, com esse auxílio de estudo e de busca na palavra do Senhor. Tá bem, meninas? Que o Espírito Santo possa tocar o coração de vocês através da palavra dele, não de mim. E que ele use cada vez mais cada uma de nós para espalhar esse amor de Jesus, esse amor de Deus para todo mundo. E ele vai trazer muitas pessoas para a casa dele. E a gente precisa estar preparado para falar desse Deus, das maravilhas desse Deus, para cada pessoa, para cada serzinho, para cada alma que ele vai levar até nós. Jesus está com pressa para salvar as pessoas. E não só os de fora, mas das nossas casas também. Como que eu vou edificar a minha casa? Como que eu vou dar exemplo na minha casa? Se eu não busco a palavra de Deus, se eu não conheço. Como que eu vou pregar para os meus filhos se eu não conheço a palavra? É isso, meninas. Espírito Santo, nos dê ânimo, nos dê coragem para ler a Tua palavra. Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar conosco diariamente, todos os dias. E que a gente possa ter ânimo e disciplina com a Tua palavra, Senhor. É isso, meninas. Amém. Até mais, até o próximo.